Fala galera do YouTube, então nessa aula a gente vai começar a resolver os 4 exercícios, uns 4, 5 exercícios ou problemas que são clássicos, que você já deve conhecer de antes da mecânica clássica. A gente vai usar o ferramental da mecânica clássica para tentar resolver esses problemas. Ainda a gente está na introdução da disciplina, então são problemas que possivelmente você vai conseguir resolver de trás para frente. E o primeiro problema que a gente separou é um corpo andando em linha reta sobre a ação de uma força constante. Eu gosto de trabalhar esses exercícios com vocês porque você vai perceber que quando a gente está trabalhando com mecânica clássica, muitas das soluções que a gente encontra, elas são extremamente formais. Eu não preciso identificar qual é a força, como que ela se comporta e assim por diante. Eu só preciso saber que se trata de uma força qualquer que é constante, não varia ao longo do tempo. E veja só, nesse caso que você tem um corpo em linha reta, a gente tem que assumir algumas coisas. Em primeiro momento, não tem perda de massa. Nos problemas mais avançados, como o do foguete, que eu já comentei que a gente vai fazer no futuro, existe perda de massa e você não pode usar a lei de Newton naquela forma que você já conhece. Mas a gente está falando dos problemas clássicos e a gente discutiu lá na aula de lei de Newton que esses problemas eles acabam caindo em problemas muito parecidos. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou escrever a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, para a gente tentar resolver esse problema. Porque, veja, o meu objetivo quando estou resolvendo um problema de mecânica é encontrar qual que é o deslocamento, que é o vetor x desse problema. E note que, para isso, eu tenho a força que é conhecida e a massa conhecida, mas desconheço a aceleração. Então você precisa ter noção do que é conhecido e o que é desconhecido. Porque você vai perceber que quando a gente vai resolver um problema, não vai aparecer número nenhum. A gente vai resolvendo e a gente vai achar uma solução em função dos parâmetros do problema, que é a força e a massa. Olha só, eu consigo solucionar isso aqui facilmente para a aceleração. A aceleração vai ser dada como a divisão da força pela massa. Então aqui eu já encontrei qual que é o vetor aceleração. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente para tentar encontrar o vetor velocidade. A gente discutiu na aula de cinemática que a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então eu acabo escrevendo essa equação aqui, que ela é equivalente à equação dv, na forma diferencial, igual a f sobre m, que multiplica dt. Então eu acabei de escrever essa equação do jeito que está aqui. Agora, para eu encontrar o vetor velocidade, eu preciso integrar ambos os lados. Então, quando eu integro, eu acabo integrando de v0, ou seja, da velocidade inicial, até a velocidade final. E aí eu obtenho dv igual, e aqui eu integro de 0, que é o tempo inicial, vamos supor 0 como tempo inicial, até para facilitar, até o tempo final, que está aqui. Então, quem eu vou integrar do lado de lá? F sobre m vezes dt. Nesse primeiro problema que a gente está resolvendo, já lembre-se, a força é constante. Se ela é constante, ela não depende do tempo, assim como a massa também é constante, por mais que não tenha sido dita, ela também não depende do tempo. Então você pode resolver essa integral de uma forma bem simples, só tirando f sobre m para fora e integrando dt de t final até 0. Veja, ó, quando eu integro dv, a integral de dv é v. Aplicado nos limites de integração, v final e v inicial, você acaba obtendo v menos v0. Isso é igual a f sobre m sai para fora da integral, que multiplica t no instante final, menos t no instante inicial, que a gente chamou de 0. Então, t menos 0 é o próprio t, já vou arrumar aqui certinho. Então, fica f vezes t. Tá aqui. Essa equação que a gente acabou de encontrar, marca para mim qual que é o vetor velocidade. Nota, ó, v é v0 mais f sobre m vezes t. E veja só que essa equação, inclusive, é uma equação bem famosinha da cinemática, né? Porque, deixa eu pôr vetor onde é vetor aqui. Porque, veja que é uma equação famosa da cinemática, porque f sobre m é a aceleração. E a equação que a gente acabou de encontrar é v é igual a v0 mais at. Então, de fato, esse problema, pela ferramenta da mecânica clássica, nos mostra que a solução ainda é aquela solução conhecida. V é igual a v0 mais at. Mas o meu objetivo, quando eu estou resolvendo um problema de mecânica clássica nesse começo, é encontrar o vetor posição.
Então, o que a gente vai fazer é justamente encontrar o x. Lembre-se que o vetor v é a taxa de variação de x em função do tempo. Eu disse que eu vou fazer uma aula por quadro, mas eu vou precisar de mais espaço para resolver esses problemas. Eu vou tentar ser mais organizadinho também, porque agora foi uma bagunça isso aqui, eu achei, mas tudo bem. Ó, vamos ver. Agora eu vou integrar aquela equação que eu acabei de encontrar. V igual a V0 mais F sobre MT, né? E como que eu vou integrar? Porque você tem que se lembrar que dx dt é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Posso usar x ponto aqui, mas eu não estou colocando agora porque eu esqueci. Aí, olha só, eu vou escrever dx dt é igual a V0 mais força que divide massa vezes t. Então tá aqui a grandeza que a gente escreveu. Vamos integrar, ó, quando eu integro, vai ficar assim, a integral de x0 até x final, que é o x, de dx. Isso é igual a integral de 0 a t de tudo isso aqui, ó, v0 mais f sobre m, que multiplica t, dt. Então essa que é a integral que a gente está tentando resolver. Ó. Veja só que a integral de dx, de x0 até x, dá x menos x0. Então vai ficar assim, x igual a x0, já mandando esse termo para o lado de lá. Mas essa integral, veja só, quando eu integrar em relação a t, vai dar v0t mais f sobre 2mt quadrado. E eu preciso substituir nos limites de integração, que é no t e no zero. Quando eu substituir t, vai dar exatamente o que você obteve na integração. Quando eu substituir zero, vai dar zero. Então isso aqui vai ficar v0t mais f sobre 2m vezes t quadrado. Aqui. Vamos colocar o que é vetor. O velocidade inicial é um vetor, posição inicial é um vetor, posição em função do tempo é um vetor. E aí a gente acabou de encontrar a equação do problema que a gente está resolvendo. Então quando você tem um corpo andando em linha reta sobre a ação de uma força constante, a solução é essa expressão que está aqui. X é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Não é isso, ó. Força sobre m é aceleração sobre 2, at quadrado sobre 2. Então veja que usar as operações da mecânica clássica, nesses problemas que a gente chama de problemas elementares, ele mostra a mesma solução que a gente tinha antes. Bem interessante. Vamos tentar resolver mais alguns nos próximos vídeos para ver se esse negócio aqui funciona e se traz as mesmas soluções das formas que você já resolveu o problema. Bora!